A paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, verso de número 15 ao verso de número 34, em nome do Senhor Jesus. Amém? Abra sua Bíblia e venha meditar conosco a palavra de Deus. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Paulo em Atenas, o seu discurso no Areópago. E os que acompanhavam Paulo os levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, e partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo que a cidade era tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam, e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este pareleiro? E outros: parece que é um pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. E tomando-o, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa que falais? Pois estas coisas são estranhas que trazes aos nossos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto, pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam a não ser de ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que vos tenho anunciado. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Tampouco é servido por mãos de homens, como é necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e a todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor e porventura, tateando, pudessem achar ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos, e movemos, e existimos, como também alguns de vossos poetas disseram, pois somos também sua geração, sendo nós, pois, a geração de Deus. Não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro ou à prata, ou à pedra esculpida por um artifício e imaginação dos homens, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com a justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que o destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, e outros diziam: acerca disto te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, os quais eram Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Damaris, e com eles outros. Amém? A palavra do Senhor nos mostra uma aflição que agora Paulo vem a sentir devido ele entrar e passar ali por Atenas, porque ele esperava Silas e Timóteo que estivessem ali com ele, para que ali também fosse pregado o evangelho do Senhor. E ele esperando, ele se comove, porque toda a cidade estava entregue à idolatria. Eles não adoravam um único Deus, eles adoravam vários deuses, e ali haviam santuários, artifícios e muitos dentre outros. E então diz o texto que os tais, levando Paulo até o Areópago, levaram ele até ali para que pudessem falar, ou seja, era um lugar onde Paulo teria acesso para falar da doutrina de Deus, e onde muitos o veriam pregar a palavra do Senhor. E eles não sabiam
o que Paulo estava pregando. Para eles, era apenas mais uma doutrina, era mais um Deus. Era uma novidade diferente, e eles estavam querendo ouvir. Ainda que fosse mais um Deus ou não, eles queriam ouvir. Eles estavam dispostos, porque eles se ocupavam a ouvir alguma coisa que era uma novidade. Mas Paulo, percebendo isso, ele não entra em contextos. Já começa a dizer: sabe o Deus que vocês preparou um altar e diz ao Deus desconhecido? A eles que vocês honraram com esse altar, porém, não dá a glória devidamente somente a Ele. É a Ele que vos anuncio neste momento. É sobre Ele que eu vim pregar, trazer a mensagem a vocês, para que conheçam a verdadeira palavra que liberta, o verdadeiro Deus que vocês devem, que todos nós devemos adorar. Então Paulo começa a pregar dizendo: este Deus, Ele fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, todas as coisas que o Senhor criaste, porque somos dele. Paulo começa a explicar e a entrar em um contexto mais a fundo com cada um deles, e pregando e evangelizando cada um deles. Na sua última mensagem, no finalzinho do versículo de número 30, ele vem a vos dizer: mas o Deus, não tendo em conta tempos de ignorância, ou seja, vocês adoraram esses deuses porque ignoraram a palavra de Deus. Mas o Senhor agora, neste momento, está dando a oportunidade a cada um de vocês, para que vocês possam ser libertos dessas tais coisas da idolatria, porque a idolatria é pecado. Adorar outro Deus a não ser o Senhor nosso Deus é idolatria. É um Deus pagão que nada pode fazer. Ele estava dizendo: arrependam-se, sejam libertos disto, para que vocês tenham também a oportunidade de entrar no reino dos céus. Porque fazendo tais coisas assim, vocês não entrarão. Porque o Senhor Deus, Ele não habita em templos. Verso de número 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, e nem é tampouco servido por homens. Verso de número 26. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e limites da sua habitação. Ele estava dizendo: somente o Senhor pode fazer tais coisas. Ele não habita em templos. Ele nos deu a vida, criou os céus e a terra e tudo quanto nele há. É Ele que faz a gente mover, a gente existir, e faz com que todas as coisas sejam acontecidas no seu devido tempo. E sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante a ouro. Ou seja, ele estava dizendo a eles: nós não devemos fazer algo semelhante nem nos céus e nem na terra. Êxodo 20. Não podemos fazer nada semelhante à divindade de Deus, nem de ouro, nem de prata, nem esculpida de pedra, ou seja, por artifício e imaginação de homens. Mas apesar disto, de tais ter cometidos, o Senhor ainda traz o perdão a cada um de vocês se arrependerem, porquanto tem determinado um dia em que a justiça há de se julgar o mundo. Ele estava falando: vocês precisam se arrepender, porque o juízo final vai acontecer, e vocês serão julgados se vocês não se arrependerem da idolatria. Que possamos orar por estes amados que praticam a idolatria, para que eles também possam ter a oportunidade de entrar no reino dos céus, conhecer o Senhor dos senhores, aleluias, habitar com Ele para todo sempre, em nome do Senhor Jesus, amém? Que o Senhor nos abençoe e nos dê a sabedoria, e cada dia mais possamos crescer e em sabedoria, em nome de Jesus Cristo, amém, e graças a Deus.